Boa tarde. Nós vamos hoje apresentar um trabalho sobre peste suína clássica e a legislação que regulamentariza tudo o que envolve essa enfermidade, né? Eu sou o Willon Martins, estamos fazendo um trabalho juntamente com o Leonardo e vamos falar hoje sobre a lei número 10.690, de 9 de janeiro de 1996, né? Essa lei foi criada para regulamentar o programa de erradicação de peste suína clássica, né, para que ele possa ser aceito e exercido em todo o território nacional, né? Essa doença é uma doença que acomete todos os suínos e causa bastantes impactos tanto na saúde dos próprios animais quanto na economia, né, e tudo que gira em torno esses animais, né? Mais para frente vamos seguir um roteiro para falar sobre a definição, as implicações econômicas, a situação no Brasil, né? Vamos ter uma problematização, né, do porquê que isso é importante e as leis, né, regulamentando e sanando as nossas dúvidas sobre essa parte desse programa de erradicação, né? Então, agora eu passo a palavra para o Léo, para ele possa dar continuidade. Bom, em relação à definição da peste suína clássica, a peste suína clássica ela é causada por um vírus que acomete suídeos, então é basicamente porcos e tem os acelvajados também, como javalis, entre outros. É uma doença muito grave e de rápida disseminação, mas ela não é transmitida para humanos e outras espécies, então não tem preocupações com zoonoses. A preocupação basicamente é com a perda da parte de produção mesmo, numa propriedade com muitos suínos acometidos, provavelmente a propriedade é interditada e tem-se toda a perda da produção. Então é proibida a movimentação de animais com a doença para prevenir de disseminar ainda mais a produção. As implicações econômicas, então, a perda, tendo a peste suína clássica ou tanto africana, a perda é muito grande, porque toda a produção ela acaba sendo perdida. E os animais são proibidos de ser movimentados, tanto para abatedouros quanto qualquer outro tipo de movimentação. A carne desses animais não é aproveitada e nem os subprodutos não são feitos embutidos, não tem nenhuma aproveitação desses animais. Então, a partir dos animais acometidos, toda a produção é perdida e o impacto na economia é enorme. O Brasil ele é considerado livre da peste suína clássica e da africana para a Organização Mundial da Saúde Animal. Então, no Brasil, basicamente o livre o transporte dos animais, porque eles são livres da doença. Então, agora o Willan vai falar um pouco da problematização. Então, diante disso, né, como que iria regulamentar, né, esse controle dessa doença, né? Quais órgãos seriam responsáveis para poder fazer todo esse controle, né? Quem iria custear essas vacinas para que possa evitar disseminações, né? Quem que teria o poder ou não de interditar as propriedades, as áreas públicas, né? E várias outras implicações, né? Outros problemas que poderiam vir a surgir, né? E nada mais a lei, né, para poder sanar todas essas dúvidas e dar a diretriz, né, para que seja uma coisa unificada e organizada diante de todos os estados, né? Então, com isso foi criada, né, a lei estadual, né, 10.690, né, que a gente tá vendo aqui, né? Vamos passar para o próximo slide, que vamos ver já a lei propriamente dita, né? O que vem no corpo da lei, né? Que ali dispõe no início ali sobre o programa de controle de erradicação, né? E que o governo federal do Rio Grande do Sul está
está acolhendo isso como diretriz também, né? Então é isso que a lei vem dizer, né? Que a partir dessa data, né, seria adotado esse programa. Já no artigo 1 ali, já vai nos trazer, né, que o órgão responsável pela fiscalização dessa adoção desse programa iria ser a Coordenadoria de Defesa de Sanidade Animal, e já no parágrafo 1 ali, né, da lei, e no parágrafo 2 ele já vem nos trazendo ali a abrangência, né, a quem essa lei abrange, quem deve seguir, né, e a quem essa lei tem que fiscalizar, que seria, né, no caso, todos os criadores de qualquer tipo de suíno, né? Ou pessoas que tiver, né, em seu poder essas espécies de animais, né? Então, já passando para o artigo 2, vamos ver também que o proprietário, ele que tem a obrigação de custear a vacinação, né? De acordo com o programa ali, né? E tem-se feita uma vacinação, né? E a coordenadoria irá fiscalizar isso, mas o custeio, né, de toda essa vacinação nas áreas específicas determinadas, né, pela essa coordenadoria ia ficar a cargo do proprietário, né? E o controle, a orientação, a fiscalização, toda essa parte mais técnica fica a cargo da Coordenadoria de Defesa de Sanidade Animal. No artigo 3 ali podemos ver que os trabalhos técnicos de fiscalização, orientação, fica a cargo do Departamento de Produção Animal, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, né? Exceção feita ao caso da propriedade, né? Da interdição de propriedade, né? Mas sempre que tiver alguma coisa para ser repassada aos proprietários ou alguma fiscalização que eles precisam fazer, né? Essa secretaria vai utilizar-se da Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal, que todo estado tem, né? Através do Departamento de Produção Animal. Já no artigo 4, podemos ver que onde houver foco dessa doença, o inspetor ou a inspetoria veterinária ela está autorizada a interditar, né? Porque poderia ficar dúvidas quanto a isso, né? Mas então quem é que poderia interditar ou quem não poderia? Quem teria esse poder de fazer? Então, o único que tem o poder de fazer, né, seria a inspetoria veterinária ou técnica, né? Que ela poderá interditar essas áreas, tanto áreas privadas quanto áreas públicas, né? Que tiver suídos contaminados, né? Ou contamináveis também, né? Susceptíveis à contaminação, né? E no artigo 5 ali já podemos ver que o proprietário, possuidor ou transportador, ele fica obrigado a notificar os casos, né? Os casos que ele souber, porque essa é uma doença de notificação compulsória, né? No artigo 6 podemos observar também agora sobre a obstrução da fiscalização, né? Que qualquer proprietário, possuidor, depositário de suínos, por qualquer razão, obstruir, prejudicar a fiscalização, tentar omitir dados e informações que possa constatar, né, uma disseminação dessa doença, né, ele vai ter penalidades e será autuado de acordo com a lei, né, e sofrerá multas que mais para frente vai ser falada nos artigos seguintes, né? A interdição da propriedade também será suspensa quando sanada as causas que motivaram essa disseminação da doença, né? Então, não é que essa propriedade vai ficar interditada para sempre, mas ela, assim que for constatado que todos os focos de contaminação, todas as causas das contaminações encerrarem, então a inspetoria fará uma nova fiscalização, uma nova vistoria e a partir disso ela poderá voltar à atividade. E todas essas despesas com esses serviços executados pela inspetoria, seja de fiscalização, de orientação ou de vacinação que é feita, tudo isso fica a cargo do proprietário ou do responsável. Vamos dar prosseguimento agora com a lei.
Em relação ao Artigo. artigo 8º, ele trata da documentação para transporte, que todo o suídio ele tem que ter uma documentação para ser transportado. E se não tiver documentação, ele fica sujeito às penalidades previstas em lei. Ali no artigo 9 ele trata dos convênios feitos entre as cidades. Então, um convênio ele é feito para facilitar o transporte desses animais. Nesses municípios é estabelecido um controle da vacinação, inspeção e fiscalização. Então, esses municípios que são conveniados, eles têm uma facilidade entre eles de fazer esse transporte e comercialização devido a esse convênio. O artigo 10º, ele trata ali dos valores já de multas. Então, a gente tem ali o valor da UPF, que é basicamente a unidade padrão fiscal. Atualmente, essa unidade padrão fiscal ela tem o valor de R$ 20,30. Esse valor ele é pago por animal. No caso de uma propriedade irregular, ou no caso de uma movimentação, transporte irregular, essa multa vai ser aplicada por animal que, no caso, está irregular. O artigo 11º, ele trata da aplicação da multa e da ciência. Então, a ciência da multa ela tem 3 formas de se basear. A primeira forma é pessoalmente, mediante a assinatura do proprietário. A segunda forma, na hipótese do infrator ele não saber a sua assinatura ou não quiser assinar, então fica na assinatura de 2 testemunhas que vai dar validade ao documento. E a terceira situação é por edital via publicação no Diário Oficial do Estado. Então, a tomada da ciência pelo Diário Oficial do Estado é de até 5 dias após a data da publicação, e quando o pessoal, por meio das testemunhas, já é na data respectiva da assinatura. O artigo 12 trata da atualização monetária, que elas são aplicadas, as correções monetárias são aplicadas às multas. O artigo 13 trata do recurso e pagamento das multas, então o recurso é de até 30 dias, e após recurso não aceito ou nem ter aplicado o recurso, o prazo para pagamento da multa é de 30 dias, contados a partir da data de ciência. O artigo 14º, ele trata da resiliência, da reincidência de algum ato de infração. Em caso de reincidência, vai ser dobrado o valor da multa. Então, o artigo 15 é a partir da data que a lei entra em vigor, que é a partir da data da sua publicação, 9 de janeiro de 1966. E a lei 16, o artigo 16 da lei, ele revoga as disposições que dizem ao contrário, que foram publicadas anteriormente a essa lei. Então, são alguns decretos ali de 1970. Essas são as referências que nós usamos para a confecção do trabalho. E era isso a Então, apresentação de hoje. Pode concluir. tentamos passar de uma maneira bem simples, né? Um pouco da definição, né? Do que pode ser causado em implicações econômicas, essa doença, né? A situação do Brasil, né? Que nós somos um país livre, né? Dessa doença, né? E algumas leis, né? No caso, os artigos dessa lei. Vamos falar de uma forma bem simples, né? Bem fácil e didática, da maneira que a gente entende, né? E porque a qualquer momento que vocês precisarem, vocês podem ter acesso a essa lei pela internet. Podemos até pedir para pôr na descrição do vídeo ali o link de acesso e para vocês poderem estar lendo o corpo da lei, né? E espero que o vídeo possa sanar um pouco ali das dúvidas e que possa servir como uma introdução, uma apresentação a essa lei, que vocês possam estar buscando ver ali, né, com mais detalhes, né, aquilo que possa ter passado. Esperamos que podemos conseguir fazer que fique de fácil entendimento a todos, né? Então esse foi o nosso trabalho
sobre a Lei 10.690, né, que trata sobre a peste suína clássica e o seu programa de erradicação. Então seria isso, uma boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela atenção.